É uma das coisas. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade e uma das coisas que eu aprendi, e dou graças a Deus pelo ministério onde eu estive, realmente foi a adorar a Deus e a estar com Deus. Quando você derrama sinceramente o seu agradecimento a Deus, há algo que acontece. O seu sacrifício a Deus, que é este ato de adoração, quando é feito de coração sincero, abre portas que você não imagina. Hoje vamos falar de algumas coisas e é interessante que nos faz pensar coisas que se calhar alguns não dão importância, mas que é de grande importância para. Eu vos quero falar hoje da área financeira e na área financeira eu quero-vos que vamos abrir em 1 de Coríntios 15, 36. 1 de Coríntios 15, 36. Às vezes, não é bebemos água, mas também às vezes bebemos água, graças a Deus. Mas, às vezes, muitos pensamentos correm na nossa cabeça. Na altura de semear, às vezes é complicado. Mas porque é que se vai semear? Se vai semear, depois vai faltar, e depois pode vir a faltar, é esse dinheiro que se vai dar na igreja. Porque é que a igreja precisa da minha área financeira? Ouça, não é a igreja que precisa da sua área financeira. É você que precisa de ser abençoado. Ouça, vamos ler. 1 de Coríntios 15, 36. Insensato, ó tu semeias, não é insensato. O que semeias não é vivificado? Se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas sim o grão, como de trigo ou de outra semente. Deus dá-lhe o corpo que quer, a cada semente o seu próprio corpo. Você semeia trigo e vai colher o quê? Batatas? Não. Vai semear trigo. Então a cada semente Deus dá o corpo. Sabe, uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi com Deus é que realmente ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o nosso coração. Ele próprio diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Você está a pensar como é que vai ser isto ou aquilo? É complicado, acredito. Porque eu sei que eu já passei por lá. Agora, se você depender de Deus para tudo, o seu coração está em Deus. O seu tesouro é Deus. E Ele supre as suas necessidades. Dependa de Deus. Não dependa do dinheiro que você tem, daquilo que você acha que pode vir a ter. Uma das coisas mais impressionantes que eu tenho visto, sabe que Davi ensinou o seu filho, rei Salomão, o seu último filho, o filho mais novo. E desse filho mais novo, Deus o honrou. Porque ele trouxe do seu pai o que era bom. O quê? O dar para Deus. Eu, cada vez que eu ouço o que ele fez, eu acho impressionante. Ele fez porque podia. Ele num dia fez 1000 holocaustos perante Deus. Ele deu uma oferta a Deus de 1000 holocaustos.
E nós podemos pensar assim, mas que desperdício. Podia-se ter dado aos pobres, podia-se ter feito isto, podia-se ter feito aquilo. Tanto gado queimado, porque literalmente os holocaustos eram queimados até ao pó. Tanto estragado. Você acha que o que você dá para Deus é estragar? Ele estava a honrar a Deus. Deus se agradou tanto dele que não só lhe deu sabedoria como ele estava a pedir, mas também lhe deu um dos homens mais ricos sobre a terra. Por causa da honra que ele estava a fazer. Ele fez porque podia. Por favor, eu vejo muita gente semear acima, às vezes, das suas capacidades, acima do que pode. Você só deve fazer isto se sentir que deve fazer. De outra forma, não faça. Semeie perante aquilo que você sente que deve semear, aquilo que Deus lhe mostra para semear. Porque muita gente. Eu já vi gente semear, por causa desta pregação, de semearem com ganância. Não, eu vou semear porque vou ter muito. Mas é esse o seu desejo, realmente? E Deus? Quando Ele deu porque amava a Deus e queria honrar a Deus. Semeie porque você quer honrar a Deus, acima de tudo. Seja sincero de coração. Não pense de outra forma, com outro propósito. Ama a Deus. Vamos semear, por favor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Gratos estamos, Senhor. E te agradecemos pelo privilégio de podermos semear no teu reino e confiar em ti. Em ti nada podemos fazer. E nesta vida, Pai, sabemos que dependemos de ti para todas as coisas. Honramos com a nossa área financeira e sabemos que tu vais multiplicar a nossa sementeira para a tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero vos falar Vamos a Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Hoje eu estava um pouco cansado e deitei-me. Durante a tarde deitei-me um pouco e adormeci. Quando eu acordei, olhei para o relógio e estava perto da reunião. E eu disse, Senhor, eu não tenho nada preparado. Mostra-me qual é o título ou o que é que queres que eu fale. E Deus deu-me o título de Vidas Simples. E eu, Vidas Simples. A primeira coisa que me lembrou foi este versículo.
Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu procurei, prudentes como as serpentes, nós já sabemos, a serpente, quando sente alguém perto, põe-se logo à defesa. E nós, na nossa vida, com o andar dos tempos da nossa vida, nós aprendemos a fazer isso, a pôr sempre o pé atrás, como se costuma dizer, em relação a pessoas que estamos a conhecer de novo, a pessoa a ver. Não quer dizer que nós não possamos conhecer pessoas, e glória a Deus por isso, mas é bom pormos o pé atrás em tudo. E por isso é que ele diz, sede prudentes como as serpentes. E depois, simples como as pombas. Epá, simples como as pombas. Eu fui à procura de outras traduções bíblicas, inclusive a do inglês. E outras traduções bíblicas, inclusive a do inglês, dizem inofensivos como as pombas. Você não vê na rua uma pomba a andar perto de si e você não desata a fugir com medo. Não é? No entanto, você vira uma serpente, ui, ui. Você vai fugir. Inofensivo como as pombas. É impressionante. Mas será que nós estamos a ser inofensivos como as pombas? E isto fez-me lembrar tanta coisa, tanta coisa. Eu lembro-me que no meu trabalho, quando eu trabalhava como guarda noturno, eu lembro que às vezes durante a noite, ao princípio da noite principalmente, e às vezes à meia da noite também lá ia, eu ia ter umas bombas de gasolina, onde encontrava com outros colegas meus, e nessas bombas de gasolina estávamos lá para beber café, e às vezes quem estava nas bombas de gasolina podiam ser homens ou podiam ser mulheres, dependendo do caso. Nós, à medida que falávamos e tudo isso, e estávamos lá a beber café e isso, sempre houve um pouco de convívio com quem estava nas bombas de gasolina a receber as pessoas para meter gasolina e outros para comprar isto ou aquilo. E eu lembro-me que ao princípio quase todas as raparigas que lá estavam, mulheres que lá estavam, eram punham um pé atrás em relação quando ligavam connosco. Porquê? Porque normalmente, às vezes, os homens têm a tendência de querer mais qualquer coisa com a pessoa do sexo oposto do sexo feminino. E então era normal, mas ao final de nos conhecer, e principalmente de me conhecer a mim, viam que eu era inofensivo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu só queria a amizade das pessoas e não queria mais nada além disso. Nem procurava. E isso percebe-se. Eu, quando aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. Já disse isso. Eu tinha uma vida toda passada de qual eu não me orgulho. Mas houve coisas que eu notei depois de aceitar Jesus que me fizeram estremecer muito. Que me fizeram assustar. Eu lembro-me que depois de eu ter aceito Jesus e começar a frequentar a igreja, a minha vida começou-se a transformar. Não exteriormente, mas interiormente. E eu lembro-me de ter ido com uma amiga minha jantar e tínhamos acabado de jantar e chegou um amigo dela lá. E quando chegou o amigo dela, ela apresentou-me, cumprimentei e depois estava a falar com ela. E eu vi da forma que ele estava a falar com ela. E eu fiquei assustado. Porque ele estava-se, como é que dizer, a meter com ela uma brincadeira, mas uma brincadeira para ver se conseguia mais alguma coisa com ela.
E eu olhei para aquilo e fiquei assustado e pensei, será que eu fazia isto também? Jesus falou de uma coisa assim para nós. E eu quero vos mostrar isso. Mateus 5, 27. Aquilo assustou-me bastante, porque eu pensei, será que eu fiz isto? E eu se calhar fiz. Mas Deus permitiu que eu visse isso, realmente para eu aprender. Nós homens, nós mulheres, temos muito mais além de um só corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. O nosso maior poder está no nosso espírito, mas também é o mais perigoso. O que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que ter cuidado com o que faz. Vamos ler Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério contra ela. Aqui não fala de adultério mesmo, mas aquele que na sua cabeça pensou ter alguma coisa com esta mulher, imaginou, já cometeu adultério. Já pecou. E você vai dizer, poxa, mas isso é complicado. Eu quero-vos ilustrar mais. Depois disto acontecer, de Jesus falar disto, ele depois agarrou e falou um pouco mais à frente. Não, não é aqui. Falou sobre a prostituição. E o que ele disse é que o nosso espírito é muito valioso. E nós temos de ter cuidado com tudo o que passa no nosso espírito. A Bíblia no Velho Testamento fala de coração. Eu quero-vos levar lá. Vamos a Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos lá. Nós já vamos voltar aqui a Mateus. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 no Velho Testamento. Antes de Salmos, não é? Ou depois de Salmos? Depois de Salmos, depois de Salmos. Eu disse Provérbios 4, 23. Oh, glória. E diz aqui, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui fala do nosso coração, nosso espírito. Devemos guardar o nosso coração. Eu lembro-me quando aceitei Jesus, eu tive uma luta tremenda dentro de mim. Que luta tremenda que eu tive. No espírito. Eu estava numa reunião. Estava numa reunião a adorar e eu não conseguia fazer parar a minha cabeça. Eu estava a adorar e a minha cabeça pensava em tudo e mais alguma coisa. Eu estava numa reunião a ouvir e a minha cabeça
extravasava e pensava noutras coisas e não sei o quê. Era uma luta tremenda para eu conseguir manter. Até que fui aprendendo a controlar isso. E eu orava várias vezes, orava e dizia: levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. E só assim eu fiz aquietar a minha mente. O que é que eu estava a fazer? Estava a impedir que o diabo pudesse influenciar a minha cabeça com pensamentos que não fossem de Deus. Mas não foi só isso que, ao princípio, depois de eu aceitar Jesus, a minha luta. A minha luta continuava também porque eu ainda tinha hábitos que não eram bons. Um deles foi aqueles que nós lemos antes, em que Jesus falava. Muitas das vezes, ou às vezes, eu via uma mulher e deixava a minha cabeça pensar coisas. Pensar o que é que eu poderia ter com ela. E isso, Deus mostrou-me que não era bom. Então, o que é que devemos fazer? Ouça, tudo é controlado pela nossa oração. Tudo é controlado pela nossa oração. O nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida, através da oração, podemos controlar tudo. Pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que nos liberte. Eu lembro-me perfeitamente que eu, ao princípio, eu tinha, cada vez que eu via uma rapariga aproximar-se, eu tinha que desviar o meu olhar dela, para não deixar a minha mente pensar coisa. Era a forma de eu me proteger, para evitar de pecar perante Deus. Muitas das vezes eu via e eu repreendia aquele tipo de pensamento e pedia perdão a Deus instantaneamente. Porque eu não queria ofender a Deus. E eu sabia que o meu tipo de pensamento estava a ofender a Deus. Cobiçar a mulher alheia. Eu tanto tive que fazer isso para dominar os meus pensamentos, para guardar o meu coração, o meu espírito, daquilo que eu deveria fazer, deveria ver. Eu evitei e comecei a evitar de ver certos filmes, algo que tornasse de filmes mais íntimos e tudo. Eu fugia de ver tudo isso. Para quê? Para me proteger a mim próprio e para evitar que eu pensasse. Final de um tempo, depois de oração e oração, depois de ter casado também, tudo isso parou. Graças a Deus. Graças a Deus. Já antes mesmo de casar já tinha parado. Eu conseguia olhar para uma mulher e não fazer absolutamente nada, não pensar absolutamente nada. Mas você tem que entender. Você não pode deixar a sua cabeça pensar o que quer. Porque à sua cabeça vêm vários tipos de pensamentos. Vê os seus pensamentos, vêm pensamentos de Deus, mas o pior de tudo é que vêm pensamentos também do diabo. Vem a influência do diabo. Ele é um tentador. Ele vem para tentar. Para tentar nos mover, nos fazer pecar perante Deus, porque só pecando perante Deus nós somos desprotegidos. Ficando desprotegidos, o diabo pode nos atacar. Eu quero que você entenda que Deus nos mostra isto é porque nos ama e nos quer proteger a nossa vida. Eu quero lhes lembrar, cada vez que Deus diz para nós perdoarmos, você pensa que é por causa das outras pessoas. Ah, não, eu estou a perdoar aquela pessoa, pronto, eu tenho que ser bonzinho. Você não está a perceber. Você percebeu tudo errado. Deus diz para perdoar para você ser abençoado. Não é por causa da outra pessoa.
Porque Deus diz que nós devemos andar em amor, mas para andar, amor é uma grande arma. É a maior arma que existe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele quer que da mesma forma que nós amemos, porque é uma das grandes armas que existe. Cada vez que o diabo influencia alguém contra nós e nós amamos essa pessoa, nós estamos a vencer o mal com o bem, e isso é uma grande arma contra o diabo. Você entende? Cada vez que você faz o bem a outra pessoa, mesmo que essa pessoa lhe tenha feito mal, é uma grande arma contra o diabo. Por isso é que Deus diz para nós perdoarmos. Por isso é que Deus diz para nós amarmos. Porque nos está a dar a maior arma de todas. A arma do amor. A arma que faz toda a diferença. Há uma passagem bíblica, nós não vamos ler, eu vou-vos contar. Eliseu. O que é que acontece, Eliseu? Eliseu contava ao rei o que é que acontecia. E quando contava o que é que acontecia, quando contava o que é que acontecia, o que é que... Desculpem lá. Porque o outro rei que queria fazer mal a Israel contava, dizia aos seus generais para atacar aqui e ali, e Eliseu agarrava e dizia: não vão por aqui, agora não passem por ali. E o outro rei começou a suspeitar que havia alguém lá dentro que andava a dizer para o outro rei para não passar aqui e ali. E eles disseram: não é, há um profeta em Israel que evita, que diz isto tudo. E eles então mandaram um exército tremendo para lá. Eu já contei essa passagem, já lemos essa passagem. E quando mandou esse exército inteiro, o empregado que se levantou cedo olhou cá para fora, viu um exército inteiro a rodear toda a casa, e ele ficou aflito. E foi chamar o profeta. E quando o profeta lá chegou, ele disse: não temas, mais que são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão lá fora. Ele disse. Ele foi olhar lá para fora, foi buscar na casa toda, não viu ninguém, e disse: mas por que ele está a dizer isso? O profeta percebeu e disse: Senhor, te peço que lhe abras os olhos. E então viu o monte rodeado de carros de fogo e de anjos. É aqui que eu quero que você entenda. Muito mais são aqueles que estão conosco. Só para você entender, um terço dos céus rebelou-se contra Deus e caiu na terra e se transformaram em demónios. Esses são aqueles que servem ao diabo. E depois, 2/3 foram que ficaram com Deus. São os anjos. Mesmo que houvesse uma luta entre os anjos de Deus e os demónios, do lado de Deus é o dobro dos anjos que existe para os demónios que existem. Não só pelo poder dos próprios anjos, mas também são o dobro em superioridade numérica. Eu quero que você entenda que a nossa vida está protegida por Deus, se nós não pecarmos. Você entende? Você diz assim: isso é muito complicado. Como é que nós fazemos isso? Nós temos o sangue do Cordeiro, porque Jesus, quando morreu, derramou o seu sangue por nós, para que ele fosse morto para o pecado e nós pudéssemos viver para a justiça.
Nós somos justificados pelo seu ato. Mas para isso nós temos que pedir perdão a Deus pelos erros que nós fazemos. Mas temos que tomar consciência dos erros que fazemos. Muitas das vezes fazemos coisas sem noção, sem pensar sobre isso, sobre o assunto. E quando fazemos e erramos, nós temos que perceber e pedir a Deus que nos mostre o nosso erro para que possamos pedir perdão por ele e para que sejamos limpos do nosso erro e pedir ajuda a Deus para não voltar a fazer. Naquele tempo, na altura da minha conversão, foi um tempo complicado para mim, difícil. Eu lembro-me de estar em reuniões e estar a suar, mas a suar mesmo. E eu lembro-me da pessoa que estava comigo, olhava para mim e dizia, não está assim tanto calor para estar a suar tanto. Eu estava a ser liberto daquilo da minha vida anterior, daquilo dos erros que eu tinha feito. Mas eu comecei a perceber que havia erros que eu continuava a fazer e que tinha de os parar de fazer, porque isso não agradava a Deus. Uma das coisas que mais me impressiona, ouça, eu na minha vida já fui multado pelo menos 2 vezes com excesso de velocidade. Fui multado, estava em excesso e pronto, e com toda a razão. Eu às vezes ouço em todo lado, a polícia anda numa caça à multa. E eu faz-me aquilo uma grande confusão. Expliquem-me uma coisa. Então, se a pessoa não andar em excesso de velocidade, será que a polícia consegue caçar alguma multa? Eu acho que não. Se você não ultrapassar o excesso de velocidade, você não será multado. Então não existe caça à multa. Existe é que você está a fazer coisas erradas. E da mesma forma com Deus, acontece o mesmo. Há coisas que nós fazemos que não agradam a Deus. Mas há pecados físicos e há pecados espirituais. E o pecado espiritual é aquele que nos atinge mais depressa. Qual é o pecado espiritual? Cada vez que você não perdoa alguém. É um pecado espiritual. Quando você cobiça outra mulher, é um pecado espiritual. É algo que faz dentro de si, ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus vê. Eu lembro-me de ver coisas que eu não gostei. Eu me apercebi que não gostei. Na altura, no ministério onde eu estava, nós ajudávamos as pessoas quando oravam para as pessoas. Algumas pessoas caíam e nós estávamos atrás delas para ajudá-las. E eu vi que alguns homens, ou pelo menos um homem, escolhia as pessoas que queria estar atrás. Eu percebi isso e percebi que esse homem precisava de ajuda. Não sei se ele alguma vez a recebeu ou não. Mas isso vai ser causa de muitos problemas na vida desse homem. Nós devemos ser sinceros perante Deus. E há erros que nós sabemos que cometemos e devemos evitá-los e pedir ajuda a Deus. E Deus, que vê sinceramente que nós queremos, ao fazer a mudança, Ele nos ajuda e tira de nós aquilo. O pecado espiritual é aquele que nos faz separar mais depressa de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus fala de uma vida simples, não é ter uma vida simples, é ter uma vida inofensiva. Uma vida que não prejudica ninguém, mas também que não prejudica a si próprio.
Porque se você o fizer, você está a trazer problemas para si próprio. Balaão era um profeta de Deus. E este Balaão fez uma coisa. Balaque agarrou e pediu que ele viesse para que amaldiçoasse o povo de Deus. E ele chegou lá, tentou amaldiçoar, mas só conseguia bem dizer. O rei ficou todo chateado e 3 vezes abençoou o povo de Deus. E o rei chateou-se, mandou-o embora. Mas Balaão virou-se para ele e disse uma coisa: manda as tuas mulheres para o meio deles. Eles vão se prostituir e então ficam fora da graça de Deus. Realmente assim fez. As mulheres daquele povo, umas mulheres entraram no meio do povo de Deus, prostituíram-se o povo de Deus, começaram a dobrar os joelhos aos deuses delas. E o que é que aconteceu? A ira de Deus caiu sobre eles, sobre o povo de Deus. O povo de Deus só pode ser atacado se ele próprio prevaricar, se ele próprio errar. De outra forma, não pode ser atacado. Eu digo muitas das vezes, cuidado, busquem em vossas casas, se existe alguma coisa que não é do agrado de Deus, busquem. Busquem em vossa casa se existe alguma imagem de algum santo, de alguma coisa, busquem em vossa casa. Se encontrarem alguma coisa disso, desfaçam-se disso. Porque não é da vontade de Deus. E como não é da vontade de Deus, é pecado perante Deus, e Deus não pode operar na sua vida por causa disso. Eu lembro-me de um colega meu, já contei aqui, uma vez ele telefonou para mim e disse: eu não sei o que é que se passa em minha casa, eu parece que sinto coisas dentro da minha casa, e virei-me: tem que haver qualquer coisa dentro da tua casa. Os demónios não podem entrar sem autorização. Epá, mas o que há? Não sei, parece que é ali de um armário. Epá, dá a volta ao armário todo, dá a volta a tudo, vê tudo lá dentro, procura o que está lá dentro. Ele, no dia a seguir, telefona para mim e disse: eu dei volta a tudo e descobri o que era. Eram os discos de vinil que ele tinha achado no lixo. Discos de vinil do Iron Maiden. Discos que glorificam o diabo. Ele agarrou naquilo, nem pensou 2 vezes, abriu a janela e mandou logo diretamente pela janela. E parou tudo lá em casa. O diabo só nos pode tocar na nossa vida se existe uma janela aberta, uma brecha, algo que nos possa atacar. E quando nós descobrimos o nosso erro, nós devemos de pedir perdão a Deus e pedir que nos ajude e para que isso possa ser retirado de nós. E então o diabo tem que fugir da nossa vida. A cura, a libertação, a bênção chega até nós, porque o diabo saiu da nossa vida. Nós temos que entender que isto são pecados espirituais que atacam-nos. E você vai dizer: mas eu tenho cá um familiar meu que tem isso. E ele vive em minha casa, e o que eu devo fazer? Eu vou lhe dizer que você está numa situação muito difícil. Você vai ter que orar a Deus a pedir ajuda. Pedir-lhe perdão a Ele porque é que você está a fazer e está a permitir em sua casa. E orar a Deus que o ajude a solucionar todo o problema. Se esse é o seu desejo. Porque você está a trazer maldição para a sua casa. Cada vez que você permite que um familiar teu tenha santos, imagens de santos em casa, você está a trazer maldição para a sua casa. O que fazer? Pedir ajuda a Deus. Desculpe, eu não sei de outra forma.
é pedir ajudas. Eu podia lhe dizer, agarre, tire tudo e tal. Não, não, não. Não se trata disso, depois trata-se do seu familiar. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda. Nós temos que nos separar de tudo o que não presta. Nós temos que tirar da nossa vida tudo o que não presta se queremos uma vida boa com Deus. Para que Ele nos possa abençoar, para que Ele nos possa libertar, evitar que os problemas cheguem até nós. Só assim funciona. Eu quero-vos levar em Mateus 15:11. Mateus, vamos ao Novo Testamento, Mateus 15:11. Há algo que molda a nossa vida. É um dos assuntos que eu mais falo, é cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós falamos. Eu tenho cuidado com o que eu falo. Eu tenho cuidado com os objetos que estão em minha casa, conforme eu falo deles. Os objetos em casa, conforme você... Sim, se alguma coisa não está a funcionar, eu tenho cuidado. Eu digo que funciona sempre. Funciona sempre. E você diz, mas porquê que você diz que funciona sempre? Porque eu estou a abençoar esse objeto. Quer ver o que é que Jesus disse? Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. E nós pensamos, mas espera aí, mas o que entra não, é o que sai da boca. Mas o que é que sai da boca? A única coisa que sai da boca são palavras. E Jesus está aqui a dizer que é isso que contamina o homem. Sabe que esta observação, os próprios discípulos dele, Jesus, questionaram-no. E então mais abaixo, no versículo 17, vamos até mais abaixo, 15:17. Mateus 15:17. Nós vemos Jesus a explicar aquilo que ele tinha acabado de dizer. E isto é espiritual, é muito espiritual. Ainda não compreendeis tudo o que entra pela boca, desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias. Muitas das vezes a nossa cabeça tenta ser influenciada por diabo com as diversas coisas. Mas se nós falarmos com a nossa boca, nós estamos a trazer problemas para nós. Sabe, muitas das vezes vem à nossa cabeça pensamentos, linhas de pensamentos, justificados, dizendo, não, isto está a acontecer por causa da idade, isto está a acontecer por causa daquilo, daquele outro, por causa de que tudo agarrou e está proporcionado para isso. E você pensa nisso e depois chega, pois, realmente é verdade, assim, tem a ver com isto, com aquilo. Nós falamos com a nossa boca e quando falamos com a nossa boca estabelecemos aquilo na nossa vida. E então começamos a ouvir certas coisas como a dizer, uma pessoa uma vez chegou ao pé de mim e disse, não, a hérnia dela, eu nem digo que é minha, porque não é minha, graças a Deus, eu não tenho, mas a hérnia dela. É a hérnia dela. E é ela. Portanto, o que ela estava a dizer é que era a minha. Era o que ela dizia. E que tinha mais aquele problema, mais o outro problema. Ela acreditava, confessava que a boca estava a estabelecer na sua vida. Ouça, quando o pensamento chega à sua cabeça, não quer dizer que você pecou ou errou perante Deus.
Agora, o que você faz com esse pensamento é que faz toda a diferença. Se você agarra e enxuta o pensamento, manda fora o pensamento, está tudo bem. Agora, se você alimenta o pensamento, aí você está a pecar. Existe, acontece exatamente com aquele que cobiça a mulher. Ele está a dar asa a um pensamento e está a moldar esse pensamento, está a deixar que a sua cabeça pense, está a deixar que ele faça e continue a pensar. Ele está a pecar para mim. Mas você pode vir esse pensamento, mas você o tira da sua cabeça logo. Você não deixa que isso continue a pensar na sua cabeça. Você nada fez de errado. Você entendeu? É pecado espiritual. E você tem que ter cuidado com isso. Sua vida depende disso. Muitos dizem assim, mas porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que aquilo me acontece? Eu quase sempre digo, procure na sua vida o que é que está a acontecer. Se você não encontrar nada, lute. Porque o mal não virá ao homem sem causa. E depois de você pedir perdão, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Resista ao diabo com tudo o que ele está a tentar trazer para a sua vida. Não aceite os problemas que estão a ser levantados na sua vida. Não aceite problemas de saúde que estão a ser levantados na sua vida. Não aceite. Resista. Fale. Eu não aceito isto na minha vida. Mas, por favor, procure. Se existe alguma coisa que você tenha feito que o prejudicou, procure se existe algum objeto em sua casa que lhe está a trazer problemas. Procure isso. Só assim. Só assim. Você pode levar uma vida simples e uma vida de bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, nós pedimos ajuda a Ti, que nos mostres os nossos erros. Que quando alguém fala e nos mostra alguma coisa, nós possamos aceitar isso e perceber que estamos errados e mudar a nossa forma de agir. Senhor, nós precisamos de Ti e precisamos da Tua ajuda para que possamos levar uma vida quieta e sossegada perante Ti. Precisamos de Ti. Só Tu nos podes livrar do tentador. Nós sabemos a autoridade que temos, mas também precisamos que saia da nossa mente e de toda a influência do diabo da nossa mente. Clamamos por a Tua ajuda. No nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Um bom fim de semana. Muitas bênçãos. Amém. Cura e libertação.